Agora a bolsa, vamos falar, tá num PL hoje de 8, se eu não me engano, né? Por aí, 7 Sendo que a média histórica é 10. Isso. Se a gente só voltar para 10, a gente já teria uma boa valorização. Isso. Tem aí analistas e algumas pessoas no mercado falando em bolsa a 180 mil pontos. Vocês também confiam nisso para 2023, 2024? Não tem pessoas melhores aqui pra gente conversar sobre Bolsa de Valores. Aliás, quero saber dos dois. Né? A Bolsa de Valores, desde março, entre março e julho, teve uma alta significativa. Vamos falar 25%. Em agosto, a gente viu alguns pregões, 11, 12 pregões de quedas consecutivas. 13, né, no final? 13? Foram 13, né? 13 Foram 13. Justamente 13. de Lula. Aí um subiu e aí um caiu de novo. Cara, mas e o que aconteceu? Por que a gente teve essa alta aí, 25%, agora a gente teve uma correção? O que tá acontecendo e o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Não, legal. Vou começar. O Bruce acho que pode falar de casos específicos que ele é o mais especialista. Eu vou falar de forma mais macro, né? Eu acho que o que aconteceu foi que alguns riscos do Brasil acabaram sendo dissipados, vamos dizer assim, né? Então, assim, a Bolsa Brasileira está muito, muito barata durante muito tempo, né? É a bolsa mais barata. Tava negociando aí, sei lá, 6 vezes lucro, que é um negócio que, assim, você não vê a Bolsa Brasileira nunca negociar 6 vezes lucro. Pouquíssimas vezes isso aconteceu. Então, a Bolsa estava muito barata. Você praticamente tinha um fluxo vendedor muito grande de todos os institucionais. Você pega os números de quanto do dinheiro saiu da Bolsa e foi para aqueles ativos de renda fixa, né? O CDB, LCA, LCI, assim, é um número bizarro, assim. Foram, tipo, mais 400 bilhões de reais, né? Me falaram em R$1 trilhão. É muita grana, muita grana. É muita grana. E só eu digo nesses meses, né? Então, assim, a Bolsa tava muito largada, né? Muito, muito largada. E assim, acho que alguns riscos começaram a ser dissipados, né? Primeiro, um risco que é um risco fiscal, acho que foi dissipado aí, que é uma história do arcabouço, que não é um arcabouço que a gente gosta, que a gente acha que é um arcabouço que é um calabouço, que a gente vai descobrir isso mais lá na frente. Mas pelo menos não é aquela história do começo do ano que o Lula falava que investimento não é gasto, que teto de gastos não serve para nada, etc e tal, que ia usar o BNDES, que ia usar o Banco do Brasil. Então, assim, tirou um pouco esse risco extremo, né? E eu acho que a questão também dos juros, né? Como tirou esse risco, a questão dos juros, o juro chegou a bater lá, o juro futuro de 10 anos, né? Chegou a bater 13%, depois esse juro saiu de 13 para 10. E é muito legal pro pessoal que quer tentar entender como é que funciona o negócio de bolsa, é assim, se você tem um juro de 13, de 10 anos, né, que é mais ou menos a duration da bolsa que a gente fala, né? Se ele sai de 13 para 10, são 3% em 10 anos, é quase 30%, né, de prêmio, de custo de oportunidade que você traz para valor presente. Então, assim, basicamente, quando o juro sai de 13 e vai para 10, quer dizer que a bolsa deveria pelo menos subir 30%. Né, porque o custo de oportunidade, né, reduziu drasticamente. Então, assim, dizendo de uma forma assim, bem curta, assim, acho que foram principalmente esses pontos. E acho que o Bruce pode também contar um pouco da questão das empresas da Bolsa, especificamente, que ajudaram nessa alta, né? Que Petro, Banco do Brasil, que foram as empresas que acabaram contribuindo mais para essa alta ao longo do tempo, né? Boa, eu estava até discutindo com um cliente nosso lá do Clube Nord. Ele falou, cara, acho que você tá otimista demais. Falei, putz, eu não tô otimista, né? Mas se o juro cair, a bolsa vai subir, porque o juro tá alto demais. É o maior juro do mundo, o maior juro real do mundo e tudo mais. E a nossa bolsa tá barata demais, tá no menor múltiplo da história, tá muito barata em relação ao próprio Brasil dos últimos 15 anos e tá muito barata em relação a qualquer outra bolsa do mundo. Então, assim, a bolsa não tá subindo porque o pessoal tá vendo, tá surgindo um otimismo. Não, zero otimismo. A bolsa tá subindo porque ela tá sendo empurrada para cima pelo juro caindo. É tipo assim, cara, não dá para negociar a um múltiplo menor, né? Não dá para cair mais. Então ela subiu um pouco. Esse negócio é interessante, né? No primeiro semestre, Petrobras e Banco do Brasil subiram bem. Até porque o mercado estava muito pessimista com o governo também atrapalhando, digamos assim, a lucratividade das duas empresas. E aí, quando o Congresso começou a segurar, o mercado falou, cara, então o governo não vai conseguir, digamos, atrapalhar tanto a Petrobras e Banco do Brasil, e as ações subiram forte, né? Foi até a Petrobras subiu 50%, sei lá, no primeiro semestre, um negócio assim. Então, assim,
putz, muito otimismo, a bolsa tá subindo e tal. Tem muita gente achando, não, a bolsa subiu muito, tá cara, 120 mil pontos. Falou, cara, não, porque os resultados das empresas subiram também, né? Então a bolsa, na verdade, ainda tá muito barata e assim, tem zero otimismo no resultado da bolsa, né? Nos múltiplos que a bolsa negocia hoje. Assim, é importante lembrar, né, que o mercado ele oscila entre dois extremos. Às vezes fica muito, muito otimista e às vezes fica muito, muito pessimista. Então, quando você vê que tá todo mundo falando mal, que assim, que o Brasil vai quebrar, que o governo vai ser irresponsável, que o Congresso não vai ser forte o suficiente para aguentar a pressão do governo, que o Banco Central do Brasil vai ter que manter a taxa de juros mais alta por mais tempo. Assim, você começa a fazer escrever no livrinho, assim, hoje, você escreve hoje no livrinho quais são as principais headlines, né? E você pega 4 meses atrás quais eram as principais headlines e compara, você fala assim, putz, aqui tinha um pessimismo extremo. Então, se os preços estão muito bons, é justamente nesse momento que você tem que tomar uma decisão de comprar, né? Exatamente. Quando você tem só notícia boa no jornal, né? Quando você entra sei lá, vai cortar o cabelo, o cara te fala assim, pô, você investe na bolsa? Eu também tô pensando. Quando você vai... O taxista também fala... assim, quando todo mundo tá agora. falando, e quando tá no Jornal Nacional, o cara falando, olha, é a Bolsa Brasileira e tal, aí assim, provavelmente a gente já tá perto demais de vender do que de comprar, né? Agora a Bolsa, vamos falar, tá num PL hoje de 8, se eu não me engano, né? Por aí, 7 Sendo que a média histórica é 10. Isso. Se a gente só voltar para 10, a gente já teria uma boa valorização. Isso. Tem aí analistas e algumas pessoas no mercado falando em Bolsa a 180 mil pontos. Vocês também confiam nisso para 2023, 2024? Não. Qual que é a opinião de vocês? Você acha que a gente ainda vai lateralizar um tempo? A média histórica é mais de 8, né? Uns 15. Então, se você pegar, se a bolsa tá 7 hoje, 8 mais ou menos lucros, se ela começar a negociar 15 vezes lucros, ela precisa dobrar. Então tá 120 mil pontos, 200 mil pontos, alguma coisa por aí, seria normal, entre aspas, normal, né? Com o juro caindo, sem o governo gastando demais, sem uma crise lá fora, eu acho que é plausível, sim. Assim, obviamente não vai subir amanhã porque não tem ninguém otimista na bolsa, né? E falta fluxo, tá todo mundo preso nas LCAs, LCIs, nos títulos incentivados, R$1 trilhão lá. Mas uma hora volta, isso vai voltando devagar, então assim, não é um absurdo pensar na bolsa em 180, 150, 180, 200 mil pontos. E os gringos também tiraram bastante dinheiro daqui, né? Entraram pesado aqui em março, abril, maio, e agora parece que eles tiraram aí, realizaram o lucro, né, Renato? É que assim, o gringo, ele tenta entrar no Brasil, qualquer coisinha que ele manda de dinheiro, que pra eles é nada, né, movimenta muita coisa, assim. Se você for olhar, o gringo investiu 70 bi de real, sei lá, quanto foi esse ano? Uns 70 bi, mais ou menos? Deve ser. Não sei de cabeça. Mas eu não lembro. Eu posso ver aqui depois, mas 70 bi, assim, pra eles, assim, não é nada, né? A nada. Apple vale mais que a bolsa inteira brasileira, né? Não, vale 3 vezes mais. Só volta a troco Só ainda. Apple, né? Só Apple. A bolsa brasileira vale $1 trilhão, eu acho. E a Apple já tá valendo 3 trilhões de dólar, né? Então, é muita coisa. Assim, o gringo, ele tá subalocado em Brasil há muito tempo. Se ele quer voltar só um pouquinho, ele tem lá do portfólio do mundo, tem 0,30% do Brasil. Se ele falar assim, pô, acho que eu vou comprar um pouquinho de Brasil, eu vou pra 0,40. Aí, assim, entra uma tonelada de dinheiro e, assim, é por isso... Fluxo infinito pra gente, infinito, né? Só que, se você for olhar historicamente, o Brasil, nos últimos 10 anos, vem cada ano que passa perdendo participação na carteira de investimentos do investidor global. Quando você olha imagina assim, você olha a carteira de todo mundo no mundo. O Brasil acho que chegou a ser 3%, hoje deve ser 0,5%. Assim. Então a gente vem perdendo participação na carteira do investidor global ao longo de vários anos. Por que isso, Renato, você diria? Porque assim, a Bolsa Brasileira não se desenvolveu na velocidade que várias outras bolsas do mundo se desenvolveram. Se você for olhar para a Bolsa hoje no Brasil, 500 empresas é muito pouco. Nos Estados Unidos é o quê? 8 mil, por aí, empresas listadas? Mais. Então assim... a Bolsa Brasileira, até por conta do juro alto, muitas empresas também, quando você está num extremo bull market, os bancos estão loucos para enfiar qualquer coisa na Bolsa, porque dá uma comissão muito alta. E aí entra um monte de coisa que depois vira pó. Entendeu? Como aconteceu agora, né, nesse último ciclo, 2021, 20 e tal. Então, assim, quando você está num momento de euforia, né, o mercado aceita tudo. E aí entra um monte de empresa na Bolsa que não deveria entrar, né? E eu acho que o problema é esse do Brasil.
como os nossos ciclos são muito recorrentes, ora a gente está muito pessimista, ora a gente está muito otimista. Nos mercados mais desenvolvidos, os ciclos são mais longos, né? A gente teve juro cadente nos países desenvolvidos durante 20 anos. Então ele faz assim, ó, ele sai lá de 8, vai para 5, sobe um pouquinho, mas assim, é juro cadente e um juro... é um juro baixo, isso, exatamente. Aqui no Brasil, assim, saiu de 17, foi para 12, né? Depois voltou para 13, depois foi para 6, aí depois voltou para 14. Chegou a 2, né? Aí chegou a 2, agora tá 14 de novo. Então, assim, cara, assim, os negócios, tipo... E aí, tem uma coisa boa e uma coisa ruim disso. Coisa boa é que, assim, as empresas que estão na Bolsa do Brasil são, tipo, heróis, assim, porque para sobreviver esses negócios, assim, tipo, o empresário no Brasil é o melhor empresário do mundo, né? Porque... Exatamente. Mas, de fato, a Bolsa Brasileira, ela não reflete muito o que ela poderia ser. Né? Tem muita empresa boa que poderia estar listada e não está hoje. Né? Quais, por exemplo? Vocês têm algumas empresas aí que vocês acreditam que, poxa, essa daqui deveria estar... Não, eu digo assim, vou dar um exemplo. Tem muita empresa boa, né? Mas o agro... Chama varejista de Santa Catarina lá. A Van, por exemplo. A Van chegou a bela pensar, empresa. né? Eu lembro, o Luciano Heng, ele até veio aqui, a gente entrevistou ele, e ele comunicou, né? Que eles tinham desistido pelo momento do Brasil. Que ele achava que não era o momento, a Bolsa vinha passando dificuldades, mas que ele tinha, sim, a ideia de ir pra Bolsa. Agora, o problema é aquele valuation, né, cara? Às vezes os caras superestimam o valuation. Eu lembro que tinham falado em números exorbitantes. Aí é claro mas que eles tinham um crescimento bom, assim, a longo prazo. Olhando o que entrou na Bolsa, que entrou caro também, uma Van seria caro, mas seria um negócio muito melhor, né? Muito mais sólido a longo prazo. E falando em China, hein, pessoal? A gente tá vendo que a China tá passando por uma dificuldade grande, principalmente no mercado imobiliário. Vocês acreditam que a China, de certa forma, tá influenciando na Bolsa aqui no Brasil? E o que pode acontecer? O que vai acontecer com a China aí nos próximos anos? Eu acho que tá o mundo inteiro, né? Principalmente commodities, né? Assim, você fala em commodity, a China... com certeza as commodities estão muito mais baratas, né? A Vale, principalmente, é super afetada pelo crescimento chinês. Mas, assim, não é a primeira bolha imobiliária da história da China, né? Eles já tiveram várias. Eu acho que o grande problema da China agora é que o Xi Jinping, lá, o primeiro-ministro, presidente, mestre, sei lá, líder supremo da China... Pai Mei. Eu acho que ele tá tentando lidar com... ou ter muitas guerras ao mesmo tempo. Eles estão se alinhando com a Rússia contra os Estados Unidos, que é o grande, digamos, importador de produto chinês. Então, assim, ele perde um pouco na exportação. Ele tá querendo prender os bilionários que, tipo, mostram muito dinheiro e tal, e ele não quer, digamos, socializar um pouco esses bilhões aí dos caras. Então, o do Alibaba foi preso, né? Sumiu um tempo, eles somem, né? Somem, cara. Some e aparece 2 meses depois. E aí teve um outro que sumiu também agora, que eu vou esquecer quem é. Então, assim, isso também tira um pouco do empreendedor a falar, cara, entendeu? Vou tirar meu dinheiro da China, né? Sei lá, vai que o Xi Jinping resolve empreender também. E tem a bolha imobiliária, então talvez ele tenha muita coisa para resolver ao mesmo tempo, então não sei. Mas a burocracia da China é competente, né? Eles já passaram por vários momentos de dificuldades e conseguiram vencer. E eu acho que a estrutura política também depende do desenvolvimento econômico, né? Porque se a China para de crescer, os caras vão começar a se revoltar contra, putz, mas aí eu não posso nem usar o Facebook, entendeu? E o país não cresce, então vamos derrubar o Xi Jinping. Então eu acho que é meio perigoso, assim, acho que eles entendem isso também. Perigoso a China, tanto a Rússia, né? Que nos últimos dias aí a gente viu que aquele líder do grupo Wagner também sumiram com ele, né? O avião caiu, enfim... Não sei ao certo o que aconteceu. Eu acho que ele tá vivinho da Silva. Já ele aparece em Copacabana, numa balada aí, certeza. Vai morar no Brasil. E falando mas tem que ter uma relação boa até desse negócio que você falou sobre a Bolsa Brasileira, né? Assim, os países emergentes que eram potenciais investíveis para carteiras globais, né? Se você for olhar quais os emergentes que eram concorrentes do Brasil há 5 anos atrás, era a Turquia, que implodiu, né? Então ninguém vai lá investir na Turquia. Era a Rússia, né? Uma boa opção também de investimento em emergente. Também um país que está em guerra. Não dá. Né? O Chile, um país muito pequeno, né? O México, sim, aí sim, um país que está indo bem e tal, está fazendo um bom trabalho e tal. Então o Brasil acabou virando uma opção assim, do patinho menos feio, quando o cara fala assim, o mundo não vai entrar numa recessão profunda. A gente vai entrar, eventualmente, daqui a alguns anos, em um ciclo de melhora para a Bolsa, etc. Eu preciso investir em emergentes,
aí o Brasil acabou virando uma opção. E acho que também foi isso um pouco desse fluxo gringo que a gente estava falando até há pouco tempo atrás, né? Então, o pessoal meio que lá fora já conhece o Lula, não tem a noção que a gente tem do que o PT faz, etc. aqui. Então o cara fala, puta, o Lula já é a terceira vez do Lula, eu conheço o Lula 1 e 2, não foi nada de grave, assim, deve ter sido preso por algum motivo que eu não sei o que é. Preso político, né? Preso político, mas, enfim, quando eu investi no Brasil em 2002, do Lula 1 e 2, eu até ganhei muito dinheiro, né? Então acho que virou um pouco essa história pro gringo, né? A gente via muito essa narrativa lá em janeiro, fevereiro e março, de tipo, o gringo tá achando que não é tão ruim quanto o brasileiro tá. Mas foi muito louco esse ciclo, cara, assim, a bolsa subiu muito forte com o Lula pragmático, depois caiu muito forte do Lula, falou assim, cara, esse cara é o Lula terrorista, e depois subiu muito forte do tipo, o Lula não vai ser o terrorista, né, o maluco, mas ele vai ser ruim, mas assim, se ele só for ruim, tá bom. Então assim, vamos comprar. O ruim pro Brasil a gente tá acostumado, né?